Podcast do Transporte. Nosso podcast do transporte começou sua jornada no segundo semestre do ano. Foi uma iniciativa de Admo Bazzani e minha para ampliarmos os horizontes do nosso Diário do Transporte. A ANTP gostou da ideia e nos apoiou, e logo depois recebíamos como parceiro Marcelo Fontana da OTM Editora. Time fechado. E já no primeiro programa, a fala do editor-chefe do Diário do Transporte, Admo Bazzani, da ideia do momento de mudança dos transportes públicos de passageiros. O que a gente tem sentido nesse contato direto com o dia a dia do transporte é que está de fato acontecendo uma mudança importante na mentalidade. Lembra que há alguns anos a tarifa zero era assunto de passeata, subsídio era palavrão e as tarifas eram congeladas e não se dava importância para os custos disso tudo? O cinto, que já estava apertado, foi para o último furo com a pandemia, pois hoje esses temas estão sendo discutidos de uma forma mais séria por profissionais. O transporte público tem de ser considerado de verdade um direito do cidadão, e esse debate precisa ainda ser muito aprofundado e ampliado. Não é só um problema do município, deve envolver políticas do governo federal com apoio e participação dos estados. A mobilidade urbana tem a ver com meio ambiente, saúde e bem-estar do cidadão, e os ganhos que ela traz em relação a isso também do ponto de vista econômico, Alexandre. Mas lá na ponta, no ônibus, no trem, no metrô, no monotrilho, o passageiro que sofre com o transporte ainda inadequado não entrou na conversa e nem tem ideia certa dos seus direitos, da realidade do transporte e com quem reclamar pelos serviços e pela tarifa. E não só reclamar, mas saber do que de fato precisa ser reclamado. E nesse momento do transporte de passageiros, que o nosso podcast vai cumprir sua missão de informar, pensar e dar voz a todos que estão envolvidos. Também no primeiro episódio, a ANTP levantou a lanterna para mostrar o tamanho do buraco que existe no meio do caminho, mas falou também que o caminho tem saída. Quem deu o recado foi Luiz Carlos Nespoli Branco, superintendente da ANTP. A ANTP inicia hoje, através desse canal de comunicação que nós apoiamos, uma forma de conversar com o nosso público, com nossos apoiadores, com nossos colaboradores, com nossos parceiros. Gostaríamos de usar esse espaço para discutir os grandes temas que nós temos que discutir durante este ano, especialmente essa crise do transporte público, que exige soluções, exige criatividade, exige medidas, exige convergências de interesses de todos nós. Nós vimos durante a pandemia uma união muito importante de todo o setor, de todos os atores que produzem, de certa forma, o transporte público, em função da queda de demanda, que colocou em xeque todo o processo de gestão do transporte público. Há um consenso entre todos os atores que, tanto a indústria, os operadores, os órgãos públicos, a academia, também as entidades representativas não governamentais, de que o modelo atual está esgotado, é necessário que ele seja revisto. E isso uniu a todos, porque a todos interessa que o sistema seja de melhor qualidade, mais eficiente, tenha produtividade, que tenha aquele fim que todos desejam, que é o atendimento à população. Podcast do Transporte.